estamos sozinhos aqui, eu estou sozinho aqui, e você está todo mundo aí em casa, assistindo essa aula, eu vou então tentar fazer ela mais curta, tá? E essas aulas remotas aí, né, muito longas, eu acho que não ajuda muito, tá? Então, assim, no AVA, entrem lá, quem não entrou ainda, já tem um material que a gente vai usar na aula de hoje, tá? E eu já deixei pronto um dos exercícios, tá? Então, né, se alguém tivesse vindo presencialmente, a gente montaria junto essa planilha, né, mas como está todo mundo em casa mesmo, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o exercício manualmente aqui, né, na nossa lousa digital e vou mostrar, né, como é que seria essa solução na planilha. E aí, um dos exercícios, né, se vocês entrarem abrirem a planilha, vão ver que tem vários, né? Então, alguns deles eu já deixei resolvido, um deles já deixei resolvido, e os outros eu vou resolvendo agora durante a aula com vocês para dar introdução a esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Já ouviram falar nessa palavra fugacidade? Propriedades residuais aí, né? Fugacidade. Então, assim, provavelmente não, né? Fugacidade é uma palavra que, se a gente for ver lá a raiz do significado da palavra, significa tendência para escapar, tá? Mas na termodinâmica aqui, esse significado não é tão claro assim, tá? Vou botar aqui já no nosso plano de aula o que é isso. Então, assim, conhecer uma nova variável termodinâmica outro objetivo, aprender a determinar a fugacidade de uma espécie pura, tá? Conhecer maneiras de estimar a fugacidade via fator de compressibilidade, e uma correlação chamada correlação Lee-Kessler, tá? Não sei se a gente vai conseguir fazer isso tudo hoje, tá? Mas se a gente não conseguir, a gente começa hoje e termina na próxima aula, tá? Vamos ver quanto tempo a gente vai levar, tá? O que eu vou falar agora tá no capítulo 11, tá? Na continuação. Então, assim, essa introdução que eu vou fazer agora, tá? Vamos dizer assim, ela está bem descrita no capítulo 11, tá? Assim, capítulo 11, né, que nós estamos estudando, que é o seguinte: propriedades residuais. Uma propriedade residual, tá?
Uma propriedade residual, a gente representa ela assim, ó. A letra M, que pode ser qualquer coisa, né? É a propriedade da substância menos a propriedade nela, considerando gás ideal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o G minúsculo. Ó, gás ideal. Assim, para gás. Vou escrever isso. Tem alguém, acho, querendo entrar na sala. Quando nós formos estudar na próxima aula uma coisa chamada propriedades em excesso, aí a propriedade em excesso é a propriedade menos a propriedade daquilo como uma solução ideal. Qual é a diferença? Isso aqui serve para gás e isso aqui para líquido. Tá? Então, quando a gente estiver falando de soluções líquidas, por exemplo, que foi o caso que nós vimos na aula prática, eu pedi lá para vocês determinarem o volume molar em excesso, ou seja, uma propriedade termodinâmica. Vocês, assim, ó, o volume molar em excesso, vocês pegaram o volume molar que vocês obtiveram experimentalmente, né, e diminuíram do volume molar ideal, né? Aquilo que eu mostrei na aula passada. Aliás, na aula retrasada, na aula teórica. E lá a gente mostrou lá na prática. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver misturas de gases. O que acontece? Quando a gente mistura gases, a gente se refere não a propriedades em excesso, a gente fala de propriedades residuais. Que propriedades são essas? Ó, o M pode ser volume molar, pode ser energia livre, pode ser entalpia, pode ser entropia, pode ser energia interna. Né? Alguma propriedade termodinâmica, certo? Ó, o volume molar residual é o volume molar menos o volume molar considerando o gás ideal. Né? A energia livre residual é a energia livre menos a energia livre calculada considerando o gás ideal. Vou fazer um parênteses aqui. Sei lá, a entalpia residual é a entalpia experimental, né, menos a entalpia considerando o gás ideal. O que acontece? O modelo para gás ideal, os modelos termodinâmicos, né, eles ficam muito, muito mais simples de serem estudados, né, quando a gente aplica a equação do gás ideal. Tá? Por quê? Primeiro que a equação do gás ideal ela é muito, muito simples. Né? Ó, eu botei aqui, eu vou abrir aqui alguns slides para a gente discutir. A equação do gás ideal vocês já estudaram de ponta cabeça. Só botar aqui. Não estou apresentando agora, eu acho. Vou voltar aqui. Agora vai começar a apresentação. Fui obrigado a abrir aqui alguns slides para a gente fazer uma introdução. Então, assim, o modelo do gás ideal é bom
Assim é bom, pois é simples e tem uma base molecular. Tá? Então a equação PV igual a RT, né? Equação do gás ideal. Lembra que V é o volume molar. Alguém deve por nada estar pensando, não é PV igual a nRT? Lembra que o volume molar é o volume dividido pelo número de mols. Tá? Volume molar. Então é uma equação que ela é interessante porque ela tem uma base molecular, apesar de ser uma coisa empírica. Deixa eu ver quem é que está querendo entrar. Fez um barulhinho. Apesar de ser uma coisa empírica, né, a equação, o modelo do gás ideal, ele tem base molecular, então isso é interessante. E é simples. E funciona também. É bom, pois funciona muito bem em pressões baixas. O que acontece? Quando a gente trabalha com esse modelo, né, para encontrar outras propriedades termodinâmicas, né, nós sempre usamos essa relação. O que acontece? Ela não funciona em pressões altas. Né? Ora, como é que a gente vai trabalhar para encontrar propriedades termodinâmicas quando eu não tenho, né, quando eu não consigo fazer, ou quando a expressão para um gás ideal não é válida? Né? Então, assim, quando isso acontece, que é na maioria das vezes, né, nós precisamos encontrar, né, ou delimitar uma nova propriedade termodinâmica. Tá? Bom, essa equação ainda é boa, né, porque também ela é fácil de ser ajustada, assim. Ela também é interessante, pois pode ser adaptada. Exemplo, equação de Van der Waals, não é assim, né? Van der Waals, acho que era assim que se escrevia. A equação virial, o que mais? Ó, PV igual a Z RT, né? Então a gente consegue adaptar bem essa equação. Agora, o que acontece? Nós estamos interessados em desvios da idealidade. Tá? Nós estamos interessados em desvios da idealidade. Então, olha só, vamos pegar a definição, né, para a gente entender, partir bem do pressuposto, para vocês entenderem o que é a fugacidade. Fica claro assim. Ó, a equação fundamental da termodinâmica química, assim, vocês devem ter visto lá em termodinâmica 1, né, que é a seguinte: dg é v dp menos s dt. Essa equação ela tem uma dedução bem bonita, tá, que está no livro aí, que vocês devem ter visto aí
na disciplina de Termo 1. Né? Então, ela é uma equação que ela relaciona a variação da energia livre, né, com relação ao volume molar e à entropia, né, quando tem aí a pressão quando tem variação de pressão e variação de temperatura. Né? Então veja bem, se eu pegar essa relação, né, ela já a partir dela eu já se eu tiver disposto a procurar, por exemplo, a entropia, né, bom, essa é a equação fundamental. A partir dela eu posso partir e descobrir todas as outras relações termodinâmicas por meio das funções de Maxwell. Mas, né, vamos fazer uma hipótese, né? Ô, João, disse, ó, achei que eu ia ficar sozinho aqui hoje. Só eu e tu. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ligar aqui o projetor. Uma aula rápida para o pessoal. Daí eu cheguei para trabalhar. Vou fazer rápido. Só um minutinho, pessoal. Vou ligar o projetor aqui. Enquanto eu vou escrever a hipótese, enquanto ele vai abrindo lá, a hipótese é o seguinte: temperatura constante. O que acontece com essa equação? Ó, dg é v dp. Ó, certo? Só para vocês já verem, ó, o volume molar que vocês determinaram experimentalmente lá na aula prática, né? Ele é um dgdp. Né, como nós estávamos a pressão constante, a derivada, né, dessa, vamos dizer assim, né, à medida que a gente foi tendo variações de volumes molares, nós tivemos um dgdp. Né, então, aqueles dados lá a gente poderia transformar aí em energia livre. Né, a gente poderia ver como é que variou a energia livre lá daquelas misturas. Mas vamos mais devagar. Só um minutinho.
Voltando aqui, então, observem o seguinte. O material já está no ar. Tá lá, tem uma planilha, já baixa a planilha e baixa o... Isso aqui eu vou depois postar, né? Tá em branco ali. A planilha eu já botei um exercício resolvido. Nós vamos fazer agora, daqui a pouquinho. Só para complementar aqui, ó. A hipótese de temperatura constante leva a que dG é igual a VdP. Para um gás ideal, assim, um gás ideal, ó, PV é igual a RT, certo? Então, V é igual a RT sobre P. Né? Então, DG, se eu substituir aqui, né? DG é igual a RT sobre P, dP. Né? Integrando esse negócio aqui, né? Vai ficar aqui G é igual a R é a constante dos gases, temperatura constante, sai da integral, integral de dP sobre P. Né? Então, G é igual a RT, log natural de P, mais uma constante. Isso aqui, ó, é energia livre para um gás ideal. Tá? Então, se eu quiser descobrir a energia livre para um gás ideal, ou seja, se eu tiver em pressões baixas, eu posso aplicar esse conceito. Né? Agora, para um gás real, tá? Sim. Eu vou escrever assim, ó, G, sem o gás ideal, e aí, ao invés de eu colocar a pressão, eu vou colocar log natural da fugacidade, né? Mais uma constante. Ou seja, fugacidade da espécie I. Tá? Então, assim, quando eu quiser tratar com um gás real, ao invés de eu usar a pressão, eu uso a fugacidade, que tem, vou escrever aqui, né? Escrever de novo, né? Espécie I, Fi, tem unidades de pressão. Lembra que o potencial químico que eu comentava na aula passada, né, é a energia livre parcial molar. Né? Então, assim, o potencial químico é a energia livre parcial molar. Veja bem, na aula prática a gente estava determinando propriedades parciais. A gente poderia, a partir daqueles dados, determinar a energia livre parcial molar do álcool e da água. Né? Só que ele não nos encoraja a usar devido à complexidade, né, das derivadas parciais que a gente teria que sair de lá. É muito mais simples nós expressarmos a energia livre, por exemplo, né, em termos de fugacidade. Tá? Então, assim,
fugacidade ela facilita as operações termodinâmicas. Além disso, né, como é que eu vou dizer isso aqui? A fugacidade facilita as operações termodinâmicas. Assim, podemos usar a fugacidade no lugar da pressão e assim eliminamos a complexidade matemática do potencial químico, que é o μI, certo? Por exemplo, aquele coeficiente de atividade que eu passei para vocês lá logo no início da disciplina, que era um gama, que entrava na lei de Raul, né? Ele está totalmente linkado à energia livre em excesso, tá? E essa energia livre em excesso, né, ela pode determinar ela de maneira prática rápida, né? Mas, vou botar aqui esse exemplo. Coeficiente de atividade é a fugacidade da espécie, e aí quando tem esse chapeuzinho aqui, ó, é na solução, tá? Dividido pela fração molar dela, vezes... Pô, agora me falhou. Só abrir o livro aqui. Da pressão, deixa eu ver. A vezes a fugacidade dela pura, tá? Vou pegar ela aqui. Não foi. É o gama I, né? É a fugacidade da espécie na solução. Né? Dividido pela fração molar dele na solução, vezes a fugacidade da espécie pura. Então tem uma dedução ali que vocês podem olhar ali no livro ali, né? Que vai chegar nisso. Agora, olha só, abrindo aqui o livro novamente, ó, e a energia livre parcial molar em excesso, né, é RT log natural de gama, né? Então, veja bem, a gente poderia determinar facilmente, né, esse coeficiente de atividade aí. E aí ter a energia livre parcial molar em excesso, que na verdade é... E aí, tendo ela ideal, a gente poderia determinar ela pura, né, que seria o potencial químico. E essas coisas parecem ser bem complexas, mas não são, tá? E a aplicação prática é isso mesmo, é prever comportamento termodinâmico de misturas. Só que antes da gente prever comportamentos de misturas, nós vamos aprender a determinar a fugacidade da espécie. Tá? Então, como determinar essa bendita fugacidade? Tá? Então, vamos abrir aqui Antes da gente ver a aplicação prática, vamos ver como é que a gente determina a fugacidade. Então, veja bem. Fugacidade de uma
espécie pura. Ó, Fi. Está sendo uma espécie I pura. Como determinar a fugacidade de uma espécie I pura? E o coeficiente, isso aqui também é importante, ó. Coeficiente de fugacidade, que é o φ. Tá? O coeficiente de fugacidade ele é definido como sendo a fugacidade da espécie sobre a pressão. Tá? Esse é o coeficiente de fugacidade. Então, precisamos determinar a fugacidade. Para um gás ideal, nós vimos o seguinte. Nós vimos que a energia livre para um gás ideal é RT log natural de P mais uma constante. Essa constante altamente dependente da temperatura. E a energia livre para a espécie real, RT log natural da fugacidade da espécie. Eu vou botar um izinho aqui, ó, que é para dizer que é da espécie I. Poderia ser da água, pode ser do etanol, pode ser do que for, mas aquela constante. A energia livre residual, né, é definida como sendo a energia livre da espécie, ó, tá o izinho, menos a energia livre calculada considerando ela um gás ideal. Tá? Então, fazendo isso aqui, ó, um menos o outro, vai ficar assim, ó, RT, log natural da fugacidade, menos RT, log natural da pressão. Tem que entrar. A conclusão é que a energia livre residual é RT log natural da fugacidade sobre a pressão, que é a mesma coisa que RT log natural de φ, que é o coeficiente de atividade, certo? Então, né, dito isso, a gente está pronto para determinar a energia livre residual e assim determinar a fugacidade de uma espécie pura. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é ensinar como determinar essa fugacidade por algumas maneiras. A primeira maneira que eu vou ensinar é a partir de dados experimentais. Tá? Então, assim. Primeiro, a partir de dados experimentais. Depois, a partir do fator de compressibilidade. Vou ensinar vocês também. E depois, com correlações generalizadas, que aí funciona para várias espécies. Então, vamos lá. Primeiro, a partir de dados experimentais. O primeiro exemplo que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte. Determine a fugacidade e o coeficiente de fugacidade para o vapor d'água a 300 graus e 6.000 kPa. Tá? Então, o primeiro passo, né, para resolver esse tipo de problema é buscar os dados experimentais, né, para essas condições. Então, vou botar assim, tabela de vapor para buscar os dados experimentais. Então, se vocês quiserem entrar no livro, aquele livro online lá, tem as tabelas de vapor. Tá? Eu vou abrir o PDF que é mais rápido. Eu estou com ele aberto aqui. Ó, se a gente for lá no final do livro, nas tabelas de vapor, só achar ela, onde é que ela começa. Água, né?
vou girar aqui, virar para a direita. Fica retinho isso aí. Ó, vapor de água superaquecido. Se a gente pegar vapor de água superaquecido, as condições que eu passei ali são as seguintes. Tu tens esse livro PDF? Tu tens? Tá na clica 558. Tens essa versão que eu tenho aqui? Ó, se a gente olhar, para entender essa tabela, né? Antes de usar ela, olha só. Não tem muito o que... Tem muita complexidade, mas, ó... Eu vou falar que é meio óbvio, né? Mas essa coluna aqui é a pressão, e aí, entre parênteses, está a temperatura de saturação, e que a temperatura de saturação é a temperatura de ebulição, né, em graus Celsius. Então, veja bem, se eu botar o vapor d'água a 1 kPa de pressão, a temperatura que ele vai saturar, que ele vai entrar em ebulição, vamos dizer assim, né, vai ser 6,98 graus Celsius. Veja bem, se eu pegar uma água bem gelada, ou até uma cerveja bem gelada, e botar a 1 kPa, aquilo borbulha, tá? Vira vapor, saturado. Aí o que acontece? Aí tem aqui, ó, V é o volume molar, U a energia interna, H a entalpia e S a entropia disso. E aí aqui são as temperaturas. Ó. Daí as temperaturas estão em graus Celsius e embaixo Kelvin. Tá? E aí, aqui ó, é do líquido saturado e aqui do vapor saturado. Então, sempre naquela pressão, considerando o líquido e considerando o vapor. Porque como a temperatura de saturação é 7 e nós temos 6,98, nós temos um fluido puro, que é a água, né? Nessa condição ela vai estar mudando, ela vai estar na saturação. Então, nós vamos ter vapor e líquido em equilíbrio, né? O líquido, a água líquida, vai ter aquele volume molar, aquela energia interna, que está colocado aqui. Bom, no nosso caso que eu botei aqui, ó, 300 graus e 6.000 quilopascal. Então, veja bem, se eu olhar aqui a tabela, 300 graus nem está aqui, ó. Tem que olhar outra. Passou, olhei, ó, 300 graus. Se eu olhar a 300 graus, aqui, ó, destacar aqui, né? Esses dados que estão aí são dados experimentais, tá? A 300 graus, tá? Eu tenho o seguinte, vou pegar o que interessa ali. 300 graus, a menor pressão que nós temos mostrada para nós ali é 1 quilopascal. Então, considerando a água a 1 quilopascal, com uma pressão extremamente baixa, né, ela pode ser considerada um gás ideal. Tá? Pode ser considerado um gás ideal. Vou escrever isso aqui. É 1 quilopascal. Certo? A menor pressão disponível é 1 quilopascal. Esta é uma pressão baixa. E podemos considerar a água nesta condição um gás ideal.
certo? Se a gente olhar lá a gente olhar rapidamente ali os valores, ó, que nós temos na tabela, ó, a entalpia é 3.076,8 e a entropia 10,3450. Vou anotar ali, 3.076,8 e 10,3450. A entalpia 3.076,8 e a entropia 10,34245. Agora só tem que olhar as unidades. É isso? Ah, tá com ele aberto? Me passa as unidades. Passa as unidades. Tá ali em cima. Vamos lá, olha aqui. É que daí aqui, como está a continuação, lá no começo que diz as unidades. Ó, tá aqui, ó. Kilojoule por quilograma, a entalpia, outra é quilojoule e quilograma Kelvin. Kilojoule por quilograma, e que quilojoule por quilograma vezes Kelvin. Tá? Então, veja bem. A energia livre da água a 1 kPa e 300 graus Celsius, né? Eu posso definir ela, né, como o seguinte: G é H menos TS. Vamos lembrar dessa equação aqui? Né? Energia livre é entalpia menos temperatura vezes entropia. A temperatura constante de 300, né? Então, essa energia livre aqui, da água, né, vai dar o seguinte: 3.076,8 kJ por quilograma, menos 300 graus Celsius, que vai dar 300 mais 273, arredondando aí passando já para Kelvin, vezes 10,345. Então, a energia livre da água a 1 kPa e 300 graus Celsius é. Tá abrindo a calculadora aí? Acho que me ajudar aí vai ser. Vamos lá. Eu vou pegar a calculadora aqui. Vou pegar. Eu já botei na planilha isso lá, mas tudo bem. Já está respondido lá. Mas eu vou fazer aqui só para conferir, né? O meu está dando menos 2.850,88. Vai dar quilojoule por quilograma. Isso aqui, ó, passando para joule por mol, como é que ficaria? Por que passar para joule por mol? Já vou explicar. G da água, 1 kPa, 300 graus Celsius. Se eu passar para joule por mol, vai ficar assim, ó, menos 2.850,88 vezes 10 na 3 joule por quilograma. Aí o que acontece? Né? 18 gramas em 1 mol. O quilo aqui nós vamos substituir por 10 na 3. Aí morreu o quilo. Aí ficou joule por grama. Não tem que fazer corta 10 na 3 com 10 na 3. É só multiplicar por 18. O quilo cortava com quilo. A energia livre da água a 1 kPa e 300 graus Celsius vezes 18. Então, menos
51,32, mais ou menos, vezes 10 na 3 joule por mol. Tá? Bom, isso aqui é a energia livre da água a 1 kPa e 300. Só que eu quero a 306.000 kPa. Tá? Veja bem, nós queremos a 306.000 kPa. Então, observe o seguinte. A 300 graus Celsius e 6.000 kPa, se considerássemos a água um gás ideal, ó, PV igual a RT. DG é igual a VDP. Né? O que acontece? DG é VDP. V é RT sobre P. DP. Né? DG, isso aqui vai ser DG. Integrando, né? Aqui e aqui. Da onde? De G no estado 1, né? Qual é o estado 1? Então, assim, de G1 até G2. Depois eu escrevo ali o que é o G1. Vai ser de P1 até P2. Né? Ó, G1 vai ser 300 graus Celsius e 1 kPa. E o G2, 300 graus Celsius e 6.000 kPa. Então vai ficar o seguinte: G2 menos G1, né, é igual a RT, sai da integral, log natural de P. Da onde? De P1 até P2. Então é RT, log natural de P2 sobre P1. Né? Consequentemente, isso aqui ó, é igual a G2 menos G1. Então, assim, a energia livre 2, que é a energia livre a 300 graus e 6.000 kPa, ela é, na verdade, a energia 1, que é a 301 kPa, que a gente acabou de determinar. Né? Passei para o outro lado, vira mais RT log natural de P2 sobre P1. Então, assim, a energia livre, considerando a água um gás ideal, repetindo, né, a 300 graus Celsius e 6.000 kPa, vai ser a energia livre da água a 301 kPa, que foi, que é menos, né, faltou menos aqui, 51,32 vezes 10 na 3, menos 51,32 vezes 10 na 3 joule por mol, mais RT, 8,314 joule mol Kelvin, vezes a temperatura, 573 Kelvin, que é 300 graus, vezes log natural de P2 sobre P1. Aqui tanto faz a unidade porque vai cancelar, mas é 6.000 dividido por 1. A conclusão... Hã?
LN de 6.000. A energia livre aqui, confere aí. Tá dando isso nas minhas contas. Bom, enquanto o João vai conferindo ali, esse é o valor considerando gás ideal. Experimentalmente, a energia livre menos 9.872. Tá. Agora tu vai lá na tabela de vapor e vai no 6.000 kPa e 300 graus. Ó, a tabela são dados experimentais. Eu tenho ali 6.000 kPa, 300 graus. Ou 573 aí, né? Me dá a entalpia e a entropia. Tá? E a entropia é 100,0692. Isso aqui é quilojoule por quilograma. E aqui é quilojoule, quilograma, Kelvin. Isso aqui, ó, 6.000 kilopascal e 300 graus Celsius. Tá? Experimentalmente, né, a energia livre de vapor de água é isso aqui. O que acontece? G é H menos TS. Então, portanto, a energia livre do vapor de água é o seguinte, é 2.885 menos 573 vezes 6,0692. Isso aqui vai dar em quilojoule por quilograma. Faz a conta aí. Aí corta quilo com quilo. Aí bota aqui 18 gramas, tem 1 mol. Vai ficar isso aqui em joule por mol. Menos 592,600. Agora multiplica por 18. É. Menos 10.667,7. Joule por mol. Aqui não botei aquele valor, já sabemos lá.
Agora, olha só, a energia livre, então assim, a energia livre residual do vapor de água é a seguinte, é a energia livre da água menos a energia livre da água considerando gás ideal. Conclusão, a energia livre residual é a seguinte, energia livre da água é menos 10.667, chegando no fim, 667,7 menos, né? A energia livre considerando gás ideal, 9.872,12. 9.872,12. Então vai dar menos com mais, aí vai dar menos 10.000, vai dar alguma coisa. Isso. Menos 795,609 joule por mol. Essa é a energia livre residual. Ou seja, nós descontamos, pegamos e determinamos experimentalmente, né? Se a gente tivesse um calorímetro, a gente ia lá e fazia isso, né? Foi o que foi feito nessa tabela. E descontamos o valor que a gente iria obter, né? Considerando o gás ideal. A conclusão que a energia livre residual é essa. Lembra que a fugacidade, o que é? Fugacidade é energia livre da espécie residual, é RT log natural da fugacidade sob a pressão. É a mesma coisa que RT log natural de φ, que é o coeficiente de fugacidade. Então, ó, a fugacidade, portanto, ó, a energia livre residual da água é igual a RT log natural da fugacidade da água sobre a pressão. Primeira equação lá que eu apresentei. Então, log natural da fugacidade sobre a pressão, log natural da fugacidade da água sobre a pressão, é a energia livre residual da água sobre RT. Então, vamos fazer um negócio aqui. Passar para cá. A fugacidade da água sob a pressão é E elevado na menos 795,609,61, né? Joule por mol, dividido por R, 8,314 Joule mol Kelvin, vezes 573 Kelvin. Isso aqui é esse G residual, é o exponencial, né? Para sair o log natural ali. Vai dar a minha conta está dando 0,84. 846. É. Isso aqui já é o coeficiente de fugacidade da água. 0,846.
Conclusão: fugacidade da água a 6.000 a 6.000 kilopascal e 300 graus Celsius é igual a 0,846 vezes 6.000 kilopascal vezes 6.000 está dando 5.077,16 kilopascal. O coeficiente de fugacidade da água nessas condições 0,846. Tá? Aprendemos a fazer, né, os cálculos aí. Certo? Essa rotina de cálculo, para esse caso, eu já deixei implementada na planilha. Essas páginas que nós fizemos agora de desenvolvimento dessa questão, né, porque o que acontece? O problema vai pedir agora para nós é o seguinte. Exemplo, para a água a uma temperatura de 300, eu já escolhi já 300 já para nós já termos um ponto, né? E pressões de até 10.000, 100 bar ali, né? Calcule os valores da fugacidade e do coeficiente de fugacidade a partir de dados nas tabelas de vapor e represente graficamente esses valores em relação a P. Então, assim, para fazer um gráfico, eu preciso estipular várias pressões. Então, eu teria que sair das pressões e ir fazendo até 10.000. E fazer esse cálculo para cada, então, sei lá, escolher lá uns 10 pontos, 20 pontos, e fazer 20, 30 vezes essa conta aí. Então, é um trabalho. 500 e 500. Ó, o que eu botei ali na planilha, deixa eu fiz assim, ó, eu fui de 50, 200, 500, 800, eu fui olhando na planilha alguns valores. Tá? E aí, essa rotina de cálculo que está colocada aqui é o que nós acabamos de fazer. Ó. Por exemplo, a 6.000, já tem um resultado aqui, ó. É o que nós acabamos de descobrir. Se olhar a 6.000, ó, vocês olharem aqui, ó, é o que acabamos de fazer. Quer ver? Olha aí, João, o resultado. Ó. A 6.000, botei já propositalmente, ó, essas são as respostas. Fugacidade da água, 5.070, né? Eu chamo 5.077 por conta do arredondamento. Aqui no Excel tá todas as casas. Ó, coeficiente de fugacidade 0,846. Veja bem, o que é chato é pegar esses dados aqui, ó. Entalpia e entropia lá naquelas tabelas. Tá? Tem que ir lá buscando e escrevendo, buscando e escrevendo, buscando. Aí olha só o que acontece. Eu fui fazendo isso até 8.592,7. Ah, por que tu parou em 8.000? O cara quer que vá até 10.000, naquele problema ali. Então, nós fizemos essa conta várias vezes, né, usando a planilha. Chegou na saturação. Então, se a gente for lá na tabela de vapor, ó, lá na tabela de vapor, vocês observarem aqui na tabela de vapor, são as temperaturas. Deixa eu ampliar só um pouquinho. Ele amplia demais. Ó, aqui, ó, são as temperaturas, né? Essa região aqui. E aí vai aqui a pressão. Então, à medida que eu vou descendo aqui, vai aumentando a pressão. Para o seguinte. Vou pegar aqui. Vamos lá. A 300 graus. Né? 300 graus eu vou em. Pegando os dados, né? Ó, 280, 300. Aí vem aqui e pego naquela pressão ali esses dados aqui, né? Por exemplo, ó, 325 e tal. Se vocês olharem aí a 500 tal, e vou olhar. Quando eu chegar, agora eu vou passar mais rápido. Quando eu chegar em 8.000, vamos ver quando é que ele passa aqui. Chegar em 8.000, tá onde?
Ó, 300 graus, 8.200, depois tem 8.400, 8.600 já não tem mais dados, porque a partir de 8.592,7, a água agora é líquida. Então, fui aumentando a pressão, né? Aumentando a pressão e chegou o momento que ela ficou líquida. Tá? Por isso que não tem mais dados. Né? Isso vai acontecer com as outras temperaturas. 320 vai acontecer logo em seguida. Ó. Terminou aqui também. Outra. Então, mas como é que eu sei onde é que é 8.592,7? Na tabela de vapor saturado. Vamos lá na tabela de vapor saturado. Ó, e a tabela de vapor saturado, que eu vou ter que girar. Ó, se eu pegar temperatura e pressão de saturação aqui, ó. Se eu pegar 300, ó, 8.592,7. Essa aqui, 556, tem que digitar. Se eu olhar a entalpia na saturação, tá? E a entropia na saturação são aqueles valores que eu coloquei lá. Entropia. E cadê? Olhando na posição de vapor saturado. Se fizer para líquido saturado, também vai dar. Tá? Agora, observe o seguinte. Chegamos na saturação. A conta que eu faço aqui na saturação, ó, vamos acompanhar o mesmo raciocínio. Calculamos a energia livre a 1 kPa. Né? Aqui nós estamos determinando a energia livre considerando gás ideal. Então, esse G que eu botei aqui entre parênteses, então, para todos eles, né? Ó, é a energia livre a 1 kPa mais RT log natural de P2 sobre P1. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Fiz isso em todas aqui. Aqui é a mesma coisa. Aí aqui, ó, nós determinamos não, isso aqui foi os dados da tabela. Né? Consultando a tabela, os dados experimentais. Aqui é a energia livre, né, experimental, né? Que é H menos TS. O 18 ali é conversão de unidades. A energia livre residual é uma menos a outra. E aí, a conta ficou automática. Agora, o que acontece? A partir de 8.592,7, que é a saturação, a água ficou líquida. Aí, a fugacidade de um líquido puro. É isso que nós vamos fazer agora. Deixa eu salvar aqui essa escrita. Do que? Eu botei os exercícios com bastante espaço para poder escrever. Eu botei mais coisa agora? Deixa eu ver. Tá. 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 Vamos ver se nós chegamos em tudo hoje. Vamos ver se a gente chega lá. Agora, olha só. Com a... O que é... Capítulo 14, não. Agora, vou ensinar vocês a estimar, né,
o coeficiente de fugacidade para um líquido puro. Experimentalmente. Só copiar a equação aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Aqui. Tem a dedução ali, vocês podem olhar depois. Eu já vou direto para o fator de Poynting. O que acontece? Quando a gente está fazendo a conta, vou escrever aqui. Quando a gente está fazendo as contas, vamos lá. Bom, assim, resolvido na planilha. Seguindo o procedimento do exercício anterior. Sim. Até a saturação. O que acontece? Quando a gente estava estimando aqui, ó, eu vou voltar aqui. Quando a gente estava estimando, né, para um vapor saturado o gás ideal, ó, o que a gente fez aqui, ó? Para gás ideal, a gente fez PV igual a RT. Então, a gente fez, transferiu ali, né, a equação, a gente colocou no lugar do volume molar, RT sobre P. Quando eu passo da saturação, a água fica líquida, o volume molar ele quase não se altera. Aumenta a pressão e o volume da água não diminui. Tá? Então, né, após a saturação, faz faz-se, né, a correção de Poynting. Escreve Poynting, que é essa que está aqui, ó. Então, a fugacidade de um líquido puro, né? Puro, a gente obtém assim, ó. Então, veja bem, a fugacidade, né, isso aqui, né, ó, lembra que o coeficiente de fugacidade é a fugacidade sob a pressão. Então, se eu pegar a fugacidade na saturação, que é o que está colocado ali, de uma espécie na saturação, vezes a pressão de saturação, que é o que está ali, isso aqui nada mais é do que a fugacidade na saturação, que nós já temos determinado lá. Até a saturação a gente determina experimentalmente pelas tabelas de vapor. A fugacidade de um líquido puro, a gente pega a fugacidade na saturação e corrige ela por meio dessa correção de Poynting, tá? Em que o volume molar, aqui é o volume molar do líquido, né? Esse aqui é o volume molar, VIL, tá aqui. Já está escrito aqui, né? VIL, né, é considerado constante com valor igual ao do líquido saturado. A gente vai lá na tabela de vapor saturado, olha qual é o volume molar do líquido saturado. Deixa eu ver se está aberto naquela página. Se for lá olhar, é a página 556. Tem anotado? Vou escrever aqui. 300 graus.
olhando aqui, ó, aqui está em volume, cuidado que aqui está volume específico, né? Aí olha do líquido, vai dar 1,404. Só que isso é centímetro cúbico por grama, se eu não me engano. Tem que olhar lá no comecinho da tabela, ó, tá aqui. Centímetro cúbico por grama. Tem que passar para centímetro cúbico por mol. Então, só para complementar, ó, a gente coloca aqui esse volume molar, né, da tabela, né, e consegue fazer determinar a fugacidade com tranquilidade. Isso aqui nós já determinamos, né, isso aqui, e depois, ó, volume molar, pressão é aquela pressão que a gente coloca, né, que a gente está interessado em saber, pressão de saturação é a mesma, né, RT, que é a 300 graus. Né, é o que nós fizemos ali. Então vamos dar uma observada aqui nessa representação. Ó, que está aqui, na verdade, ó, a partir depois da saturação, ó, a fugacidade é aquele, já implementei aqui o fator point, tá? Sendo que o volume, eu estou usando o volume molar, então peguei aquele 1,404 e passei para centímetro cúbico por mol. E aí fui até 10.000, como pediu o problema. Tá? Chegamos em 10.000. Eu já tinha até colocado aqui do lado o fator de point. Foi aqui, usado aqui. Tá? Tranquilo? E aí o problema pedia para fazer a representação da fugacidade em função da pressão. Então foi o que eu coloquei aqui. Deixa eu copiar esse negócio aqui. Colocar lá na nossa planilha. Vou botar esse aqui. Tem o coeficiente de fugacidade em função da pressão. O coeficiente de fugacidade é a fugacidade sob a pressão, isso versus a pressão. Eu botei aqui. Então, observem o seguinte. Vamos lá. Para encerrar esse problema, até 10.000, como como o problema pediu, né? A fugacidade em função da pressão. A linha vermelha, deixa eu botar aqui, ó. Vou botar de verde. Essa linha aqui, ó, é a fugacidade igual à pressão. Seria a idealidade. A linha vermelha seria a idealidade. Eu botei uma linha ali só auxiliar. Então, observe o seguinte. Em pressões baixas, a fugacidade da água, do vapor de água, é aproximadamente igual à pressão. Né? Em pressões moderadas, a gente observa o afastamento da idealidade. Tá? Em 8.592 aqui, ó, essa é a saturação. Veja que esse afastamento da idealidade, à medida que a pressão vai aumentando, ele vai aumentando o afastamento. E esse afastamento fica cada vez maior depois da saturação. Né? Daí mesmo, então, eu não posso mais considerar a água líquida um gás ideal. Tá?
faz o menor sentido, né? Por isso que a gente nem faz isso em termodinâmica. Mas se eu usar a fugacidade, sim. Aí eu vou determinar a fugacidade da água líquida e eu posso usar isso para determinar a energia livre, em excesso a energia livre, que vai me dar o potencial químico e vai me dar, por exemplo, o equilíbrio que o vapor tem. Na sala agora está cheio de vapor. E por isso a minha roupa tem uma umidade. Se mudar, se eu ligar o ar, o ambiente vai ficar mais seco, a minha roupa vai secar. Então esse equilíbrio químico é definido justamente por esse potencial químico. E para isso a gente precisa saber determinar a fugacidade. Tá? Aqui tudo tem... Parece uma coisa complexa, mas ela tem aplicação prática. E aí, se eu representar aqui o coeficiente de fugacidade, que é esse cara aqui, que é a fugacidade sob a pressão, né? Colocar no eixo Y versus a pressão, né? Fica mais evidente, né, o desvio da idealidade, porque o ideal estaria aqui, ó. Coeficiente de fugacidade da espécie igual a 1 é o ideal. Porque daí, idealidade. Por quê? Fugacidade sob a pressão, né? É o coeficiente. Aí, se a fugacidade for igual à pressão, aqui é o mesmo comportamento, a partir de 8.592 aqui, né? 8.592,7, acontece a mudança de fase, né? E aí eu tenho a descontinuidade, né? Observa essa diferença aqui, né? O afastamento da idealidade. Então aprendemos via dados experimentais como determinar a fugacidade e o coeficiente de fugacidade. Tá? O que acontece? Não tem tabelas de vapor para todas as substâncias. Não tem. Até nos artigos aí até pode ser que tu ache alguma coisa específica. Mas, sei lá, vai aparecer aí um gás aí qualquer aí, qual é a entalpia, qual é a entropia e tal coisa. Não vai ter uma tabelinha bonitinha de dados experimentais. Ou a gente faz, né? Você vai lá e pega um calorímetro aí e tal e faz, tira esses dados por DSC, dá para tirar também, né? Ou então a gente pode usar outros tipos de correlações, tá? Eu botei a próxima aqui, ó, para a gente usar a correlação Lee-Kessler. Daí vou usar essa hoje e na aula que vem, só para encerrar a aula de hoje, né? Fazer esse exercício aí. Na aula que vem a gente vê a partir do fator de compressibilidade. Tá? Mas assim, essa correlação Lee-Kessler, tá? Ela está ali no livro, né? E a grande dificuldade é a interpolação. Vocês já sabem interpolar, mas vou pensar vocês a fazer uma interpolação linear dupla agora. Tá? Então veja bem, estime por meio da correlação Lee-Kessler a fugacidade e o coeficiente de fugacidade para a água 10.000 kPa e 300 graus Celsius. Só para confirmar, ó, 10.000, esse ponto aqui, ó. O coeficiente de fugacidade está dando algo em torno de 0,66, né? O 10.000 aqui, ó, tá dando, a fugacidade está dando algo em torno aí de 6.500 por aí. É o que eu estou colocando aqui, ó. Dados experimentais. Já botei a resposta para quê? Para a gente comparar. Agora eu vou ensinar, assim, correlação Lee-Kessler. Se não tivermos dados experimentais. O que acontece? Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha na correlação Lee-Kessler. Eu já botei, vou sair da apresentação para poder colar aqui a correlação.
também tem uma dedução para isso aqui, tá? Eu estou pulando essa dedução, tá? Ela vem, né, com base nessa dedução aqui. Mas eu não vou me adentrar aqui para não ficar muito maçante. Eu já vou direto. Ele não está abrindo. Basicamente, nós temos que resolver, né, essa equação, que é, né, a solução, assim, para a correlação Lee-Kessler. Então, o coeficiente de fugacidade é esse φ0 vezes φ1 elevado naquele ômega ali, que é o fator acêntrico. Vou botar aqui. O que acontece? Precisamos determinar o coeficiente de fugacidade. Para isso, a gente precisa do valor de φ0 e φ1 e o fator acêntrico. O fator acêntrico, ele é uma medida também de desvio da idealidade, tá? Com relação à assimetria da molécula. Tá? Então, tem base molecular aqui, mas bem empírico também. Então, vamos lá na tabelinha Lee-Kessler. Qual é a página aí, João? Foi disse que tinha achado a tabela do Lee-Kessler aqui atrás. Ah, já vou achar aqui. Ai, estava antes. Achei. Só para abrir ela aqui. Introdução. Ó, tabelas da correlação generalizada de Lee-Kessler. Tá? Então, essas tabelas estão adaptadas e publicadas com permissão dessa correlação. Tá? Aqui tu digita 533. Os números impressos em itálico são propriedades da fase líquida. Então, olha só, as tabelas de E1 até E4 são correlações para o fator de compressibilidade. Aqui nos interessa, agora, são as de E13 até E16, que é a correlação para o coeficiente de fugacidade. Tá? Então, vamos lá na E13. Começa... Não botou o nome na tabela? Aqui, E13. Aqui, ó. E13. Então, assim, ó, se a gente usar aqui, ó, PR é pressão reduzida e TR é temperatura reduzida, nós vamos encontrar o valor de φ0. Tá? Então, assim, nas condições do problema, olha só, são 10.000 kPa e 300 graus Celsius. Eu já botei aqui, ó, as propriedades da água, então teria que ir lá na tabela, uma tabela antes, descobrir quais são as temperaturas críticas e pressões críticas da água. Então, indo lá na tabela, já botei aqui para nós. A pressão crítica da água, 220 bar. Temperatura crítica, 647. Pressão reduzida, ó, é a pressão dividido pela pressão crítica. Então, 10.000 dividido, tem que ser na mesma unidade, tem que ser... Né? E a temperatura reduzida é a temperatura, que é o 573, dividido pela temperatura crítica. Então, eu achei aqui, ó, a pressão reduzida e a temperatura reduzida. Agora tem que achar, quer ver, ó. Pressão reduzida 0,45, temperatura reduzida 0,88. Ó, o valor está tá aqui nesse meio, para a pressão reduzida, e a temperatura reduzida 0,88. Então, ó, tá nesse meio aqui,
e o 0,88 é um desses 4 valores aqui, ó. Tá? Bom, e agora, como interpolar? Aí eu já botei ali a interpolação linear dupla. Vamos entender? Eu vou fazer aqui para a gente ficar craque nisso aí. Precisa aprender uma coisa nova. Eu vou fazer e já deixar depois prontinho ali para vocês essa interpolação. Mas veja bem. Ó, observa a tabela. Nós temos uma propriedade, temos a que a gente quer e a outra, o intervalo e o que é. Essa interpolação linear dupla é representada por essa equação aqui. Então vamos lá. Eu vou botar assim. Pressão reduzida. E aí vou botar aqui, aliás, vou botar assim, pressão reduzida. E vou botar aqui temperatura reduzida. Vamos ver se funciona assim. E aí vou botar aqui aqueles valores. Só para a gente já ter uma ideia. 0,4 e 0,6. 0,4, 0,6. Esse é o intervalo, né, que tem ali. Para o problema, a pressão reduzida é 0,45, aquele valor, a valor ali, né, 0,45. Só mesclar aqui. Então, pressão reduzida. A temperatura reduzida está entre 0,85 e 0,9, pula 1, 0,9. Aqui é o valor, temperatura reduzida do problema. Né? Então, vou botar assim, tá em cores diferentes, né, para ver. E aqui são os valores, né, que a gente tem ali. Só para pegar os 4 valores. Ó, 0,85 e aqui entre 0,4 e 0,6. É isso mesmo. Ó, esses são os valores que tem que estar aqui, ó. 0,7534, 0,5188, 0,8204, 0,6823. Tá? Montei a tabelinha nos moldes do que está feito aqui, ó. Vou destacar aqui as coisas para a gente. Ó. Vou botar aqui em amarelo os dados do problema e vou colocar em verdinho as temperaturas e as pressões reduzidas. E aqui é o M. Eu fiz 0, né? Eu botei eu fiz 0 em algum lugar. Eu fiz 0. Vou botar aqui. Como é que fica esse negócio? Eu vou deixar aqui do lado de fora para a gente poder expandir esse negócio. Então acompanhe. Eu vou escrever a equação, tá, com base nessa tabela,
com base nessa equação aqui. Certo? Então, vamos tentar fazer juntos aqui, me acompanhe. Só para deixar, devia ter deixado isso aqui implementado para vocês, mas vamos fazer junto. Eu fiz 0. Escrever aqui embaixo. Fica mais fácil. Ó, começa assim, ó, x2 menos x. Então, ó, esse aqui é o x2 menos x. Ó, isso tudo dividido por x2 menos x1. Ó, x2 menos x1. Isso tudo vezes M11. Quem é M11? É a propriedade 1, essa aqui, ó. Tá? Mais, vamos lá, x menos x1. Então, ó, x é esse cara aqui, menos x1, que é esse cara aqui. Isso aqui dividido por x2 menos x1, aí, ó, esse menos esse. Isso tudo vezes a propriedade, propriedade M12, que é essa aqui. Tá? Aí, isso tudo é multiplicado, vou achar um parênteses enorme aqui, por outro parênteses, y2 menos y. Então, ó, esse menos esse, abrir dois parênteses, eu vou dar mais uma aqui, dividido por y2 menos y1. Então, ó, esse menos esse. O primeiro trecho está pronto. Agora, se a gente reparar, o segundo trecho é igual. Só muda as propriedades ali, né? O M21 e M22. E muda também o final também, né? Não queria reescrever tudo de novo. Eu vou dar um copy, vou dar um enter aqui. Vou dar um copy paste aqui. Tá? A gente, ó, vou fazer aqui do lado. Agora, esse outro pedaço aqui de baixo, vou soltar um mais aqui, né? É tudo igual, só que aqui, ó, ao invés de C32, que é o M11, isso aqui é o M12. E ali, M21 no caso. E agora M22. Aí veio para o E32 aqui, ó, é esse cara aqui. E essa multiplicação final aqui, a parte superior muda. O denominador é igual. Aqui, ó, é y menos y1. Então, é y menos y1. É esse menos esse. Se eu estou certo, acabamos de fazer um problema. Vamos lá. Ó, nas minhas contas deu esse valor aqui. Vamos ver se faz sentido? Faz, né? Porque está dentro desse quadrado aqui, né? A interpolação está puxando mais para o 0,757 aqui, né? Mas tem um 0,82 aqui e tal, que é 0,88, que é 0,45, daí tal. Então tá. Sentido parece estar fazendo. Vamos ver se a resposta vai fazer sentido. O que acontece agora? Agora nós temos que calcular φ1. É a mesma coisa, só vai mudar os valores interiores ali, né? Vou dar um Ctrl C.
Em tudo. Agora, φ1. A equação já está pronta. Dá uma olhada ali, João. Dá uma olhada no φ1, os valores. Temperatura reduzida. Ó, vamos colocar o φ1 agora. Deixa eu... Tá fazendo aí também? Tá, vai lá. Vou pegar aqui os valores. Está entre 0,4 e 0,6, que é a pressão reduzida 0,45, e a temperatura reduzida 0,88. Então, tá nesse intervalo, e aqui 0,88. Ó. É aqui. E aí é 0,85 e 0,9. Ok. Ó. Só substituir agora aqui, ó. 0,4774, 0,4708, 0,9141, 0,6323, 0,75, 0,73. Conclusão, ó. O fator acêntrico da água é 0,345, é um valor bem pequeno. A água, ela realmente ela é bem acêntrica. Tá? Aquela característica dela molecular, né? Dois hidrogênios com oxigênio ali, ela tem uma... Por isso que ela é tão polar, né? Quanto mais polar a substância, menor esse fator acêntrico. Então, chegamos à conclusão que o coeficiente de fugacidade é zero vezes φ1, e esse φ1 é elevado a 0,345. Chegamos num coeficiente de fugacidade de 0,68. A fugacidade é esse cara aqui vezes a pressão. A pressão que ele passou para nós, 10.000 kPa. Vezes 10.000. Observe o seguinte. Pela correlação, nós chegamos em 0,68 e a fugacidade 6.800. Pelos dados experimentais, nós chegamos em 0,67 e 6.739. Interessante. Chega perto. Né? Vou soltar isso aqui lá na nossa planilha para a gente... Esse vai tudo aqui.
Vai encerrar a aula, então. Prometi que ia ser rápida e já são 9 horas. Veja bem. Ó, vamos lá. Determinamos φ0, determinamos φ1. Ó, 075. Ó, errou alguma coisa. E o φ1, 073. Bom, utilizando a correlação generalizada. Então, veja bem, isso aqui não vale só para água, vale para tudo, tá? Correlação Lee-Kessler. Eu só tenho que saber a pressão crítica e a temperatura crítica da substância e o fator acêntrico. Né? Isso aí tem nas tabelas aí. Ou fazer o experimento, né? Lee-Kessler. Assim, precisamos interpolar, né, que é o que está ali. Chegamos em φ igual a 0,68 e F, fugacidade 6.807,75 kPa. Que é muito próximo do encontrado via tabela de vapor. Certo? Show de bola. Show de bola. Bom, próxima aula, nós vamos fazer esse aqui. Não vamos fazer hoje, não. Próxima aula. Vamos fazer esse. Deixa eu ver se eu botei mais algum aqui. Tá. E aí nós vamos ver também fugacidade de espécies em solução. Tá. Vou botar assim, ó. Esse aqui, ó, façam já como atividade. Tá mais um aí vocês a trabalharem. Tá? Vou botar isso aqui no negócio aí. Façam esse. Utilizando correlação Lee-Kessler. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, não. Para voltar. Tá. Aí na próxima aula, utilizando a correlação Lee-Kessler, fazer esse aqui. Eu vou botar lá no Moodle. Opa, volta. Tá? Para vocês exercitarem aí. Deixa eu só
botar aqui. Aí, vamos já definir aqui a data da avaliação. O que aconteceu aqui? Deixa eu organizar isso aqui, eu vou botar para cá. Aí. Agora vou botar aqui um novo slide. Então, para a gente encerrar a aula, já vou fazer a chamada. E vamos definir aqui o negócio. Na semana que vem, hoje é dia 29. Semana que vem é dia 8. Não. Dia 5. Dia 5. 5 de novembro, aula. Nós vamos. Dia 12 de novembro é a semana de ciência e tecnologia. Nós vamos fazer, durante a nossa aula, nós vamos fazer uma palestra. Eu convidei um amigo meu, que é expert em cerveja, mestre cervejeiro, sommelier de cerveja, então ele vai falar sobre produção cervejeira. Palestra Cálculo Cervejeiro. Tá? Vai ser remoto aí, tá? Então, vai valer presença, tudo normal. Vamos fazer essa palestra da Semana de Ciência e Tecnologia. Eu estou propondo essa atividade aí para o nosso curso. Cálculo cervejeiro. Tá? O Alexandre. Não sei se vocês conhecem ele. Alexandre Canarim. Madeira. Tá? Meu amigo aí, ele entende muito de cerveja. Vai tirar aí uma horinha, duas para falar sobre cálculo cervejeiro. Na nossa palestra. Então, temos aí, impreterivelmente, a avaliação no dia 19. Certo? Então, aquele caveira. Ok. Tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, fechou. Dia 19. Tá? Deixa eu ver quem é que tá faltando. Fechar aqui. Vamos ver os viventes que estão aqui. Então tá todo mundo aqui. Alice, Ana Luísa, Bruno, Alice, Ana Luísa, Bruno, Carolina, Guilherme, Gustavo, o Henrique. Henrique, eu tenho que ver uma atividade para ti, Henrique. Depois nós vamos conversar. Joana, João, tá ali. Não, tô vendo aqui os nomes, conferindo. Tu tá aqui. Joana tá ali, Juliana, Larissa, Priscila. Tá, né, pro Henrique? Não, é Henrique não. Henrique Policarpo, né? Priscila e a Vitória. Cada Vitória eu acho que não tá. Tá aí. Aí porque tá lá embaixo. Tá. Então tá todo mundo aí.
que eu ia dizer com vocês? Tá aí. Então, tudo certo. Então, ficamos assim, ó. Semana que vem nós vamos fazer aula. E aí, vai ser a aula antes da prova, vamos dizer assim. Na outra semana é a semana de ciência e tecnologia e vamos fazer uma palestra que aí vai ser remota, certo? Tranquilo? Dito isso, vai ser igual o Meet aqui. Ok? Dúvidas? Eu vou deixar, já vou botar no mudo a planilha. Tá? Aí pode usar aquela. Ok? Então, no mais, era isso. Desejar um bom final de semana aí para vocês. E hasta la vista, baby. Valeu. Boa noite aí.